Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado por sua idade, quase centenária, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé. Porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. Muito bem. Essa passagem está falando aqui, você já percebeu, de Abraão. São Paulo usa Abraão como exemplo durante todo um capítulo da carta de São Paulo aos Romanos, né? Nós sabemos, nós já falamos aqui no início do programa, esse mês de setembro de 2025, mês da Bíblia, a CNBB, a Igreja no Brasil, sempre nos orienta a estudarmos de modo especial um determinado livro bíblico, todo o mês da Bíblia, todo ano. E nesse ano de 2025, a carta de São Paulo aos Romanos. O tema central de toda a carta é a fé em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o tema que a Igreja no Brasil nos propõe a partir da carta de São Paulo é a esperança. Está lá no capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Então veja, o tema da carta é a fé. O tema proposto para este mês da Bíblia de 2025 é a esperança, estando esse texto aqui também na carta aos Romanos. A esperança não decepciona. E aí eu te pergunto, qual é então a relação de fé e de esperança? Porque este texto do capítulo 4 fala de Abraão e começa falando da esperança e relaciona já essa esperança com a fé. A gente precisa começar a entender isso, porque o Papa Francisco uma vez disse: todo mundo espera alguma coisa. Eu espero algo, você espera algo, em alguma área da sua vida você espera alguma coisa. E isso está intimamente ligado à nossa fé. Então, primeiro vamos tentar entender um pouco sobre a nossa fé. Vamos meditar sobre a nossa fé. A fé é um dom de Deus. A fé é uma virtude teologal. O que significa isso? Que é Deus que nos dá. É Deus que nos concede o dom da fé. É um dom sobrenatural. Vem de Deus. Mas, ao mesmo tempo, precisa da minha adesão, eu preciso querer. Deus não faz nada sem o nosso consentimento. Então, é importante a gente entender isso, que o dom da fé é um dom, vem de Deus, é Deus que nos dá. Nós precisamos dos auxílios interiores do Espírito Santo para receber o dom da fé. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos querer, né? Eu preciso me abrir ao dom da fé. Eu preciso fazer a minha parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já percebeu que, para nós, tudo parte da fé? Tudo. Se a gente não tem fé em Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Se você está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida, seja pela rádio, seja pela TV, seja pela internet, seja pelo CN Plus, você tem fé, sabia disso? Você tem fé, você acredita em Deus. Ai, Denis, mas eu vacilo tanto na minha fé, eu não sei. Deixa eu te dizer, te dar essa boa notícia, parabéns, você tem fé em Deus. E tudo começa com a fé. Nós temos o nosso credo, lembra do nosso credo? Que nós rezamos na missa? Ele é uma declaração, é uma oração e também uma declaração daquilo
em que acreditamos, sobre aquilo em que acreditamos. Nós começamos dizendo: creio, eu acredito, eu tenho fé em Deus Todo-Poderoso, Ele que fez o céu e a terra. Eu creio, eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Eu creio, eu tenho fé no Espírito Santo, na Igreja Católica. Está vendo? Tudo para nós cristãos, para nós católicos, começa com a fé. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos meditando na palavra de Deus, porque nós temos fé. Por isso eu tenho que te dar parabéns. Parabéns, porque você tem fé. Bonito demais isso. Você já agradeceu a Deus porque Ele te concedeu o dom da fé e porque o Espírito Santo te ajudou a você se abrir a esse dom da fé? Comece por aí, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu o dom da fé, e obrigado porque pelo Teu Espírito Santo agindo em mim, eu também consegui me abrir a receber esse presente, a receber esse dom. É até bonito, eu acho que a gente tem até que agradecer a Deus pelas pessoas que nos apresentaram a fé. Você já parou para pensar nisso? Quem foi a pessoa que te apresentou primeiro a fé? Flavinho cantou isso, né? E nos lembrou que a Sagrada Escritura nos diz que a fé vem pelos nossos ouvidos. Então alguém falou para nós. Quem foi que primeiro falou da fé em Jesus para você? Quem te ajudou nessa caminhada? Faz um momento de oração mesmo. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me ensinando as primeiras orações. Minha mãe me ensinando as orações do cristão, antes de dormir, o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu criancinha, é uma lembrança que eu tenho. Minha mãe foi minha primeira catequista. Eu me lembro dos meus pais me levando à missa junto com os meus irmãos aos domingos. E você? Quem primeiro te ajudou a que você conhecesse a Jesus, a que você recebesse esse presente que é o dom da fé? Ao longo da caminhada, né? Quem foi ajudando a você a ter mais fé? Quem foi ajudando a você ao longo da caminhada quando você vacilou, te ajudou, segurou, puxou a sua mão e falou: não, vamos caminhar aqui com fé. Eu me lembro dos movimentos que eu participei, em grupo de jovens, grupo de oração na Renovação Carismática, tantas pessoas, tantos amigos, tantas pessoas que eu encontrei por esse caminho e que me sustentaram e me ajudaram na fé. E você? É gostoso lembrar, né? É bom. Inclusive, faz o seguinte: manda uma mensagem, dá um telefonema, fala com essa pessoa, agradece. Fulano, obrigado, porque você ajudou na minha fé. Obrigado, você ajudou a aumentar a minha fé, ajudou num momento difícil, a lembrar que eu tenho fé em Deus. Se essa pessoa já estiver junto de Deus, faça uma oração por ela, pela alma dela. Jesus, recebe em teus braços fulano de tal. Eu tenho algo favorável a dizer sobre fulano de tal. Isso é bonito. Isso eu aprendi com meu pai também. Depois que a pessoa morre, fala mal dela não. Fala bem. Fala coisa boa. Porque agora é ela e Deus, né? O que nós podemos é ajudar na salvação da alma dela. Então, lembra as coisas boas que essa pessoa fez por você, sobretudo, te ajudar a caminhar na fé. Porque, meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo isso porque tudo começa com a fé. Por isso que é importante a gente lembrar dessas pessoas, desses momentos. Porque se nós estamos aqui, repito, é porque nós temos fé em Deus. Nada disso faria sentido se você não acreditasse. Então, mais uma vez, parabéns. Você acredita em Deus. E sabe por que isso é bonito? Porque desde o dia que você decidiu, você recebeu o dom da fé e decidiu aceitá-lo, se abriu a ele, você descobriu uma coisa maravilhosa. Você descobriu que não está sozinho, que não está sozinha, que Deus é contigo. Isso é um presente que a gente não tem como medir. Olha que maravilha. Desde o dia que você acolheu o dom da fé que Deus te deu,
Você descobriu que não está sozinho. Você descobriu que tem a quem recorrer nos momentos mais difíceis da vida. Olha, me veio à memória agora, quando eu era jovem, bem jovenzinho, lá em Minas. E eu trabalhava durante o dia e estudava na universidade lá à noite. E eu estava passando por um momento muito difícil. Uma situação que eu não sabia como resolver aquilo. E eu me lembro que eu passei o dia aflito com essa situação. Durante a aula à noite, aflito com essa situação. Cheguei em casa, já tarde da noite. Geralmente eu tomava um banho e já ia dormir. Naquela noite eu tomei um banho e decidi ligar a TV na Canção Nova. E eu me lembro que estava passando o programa O Amor Vencerá, com a Luzia Santiago. É um programa oracional. Eu me lembro, olha, você vê como a fé em Deus é importante, como quem te ajuda a alimentar a sua fé, a você caminhar na fé é importante. Eu me lembro a cor da roupa que a Luzia estava vestindo. E foram poucos minutos que eu assisti, eu estava muito cansado. Mas ela rezou ali pedindo o dom da fé. Pedindo para que as pessoas que estavam sem rumo, que não sabiam a quem recorrer, lembrassem de que porque ela tinha fé, ela podia recorrer a Deus. E aquilo iluminou o meu coração, a minha casa, a sala onde eu estava. A Luzia, obrigado Luzia, beijo para você, também faz parte desses momentos da minha vida. Que foi uma das pessoas que me ajudou a caminhar na fé. Aí, ó. Por isso que é importante, porque tudo parte da fé. E é engraçado, porque muita gente até reclama, né? Fala assim, é engraçado, as pessoas só recorrem a Deus quando... Tem muita gente, né, que só recorre a Deus quando está sofrendo, quando está passando por dificuldade. Mas é isso mesmo, porque elas têm fé. Porque às vezes é na hora da dificuldade que ela lembra que tem fé, que ela lembra que tem a quem a recorrer, que ela lembra que não está sozinho. Por isso que a fé é fundamental. Então o que nos cabe? Pedir o dom da fé. Pedir, mas eu já creio, peça mais, continue pedindo, não deixe ela esfriar, pedir sempre, para que ela aumente. Sabia disso? Você já reparou que tem gente que tem mais fé do que o outro? Tem gente que tem mais fé e tem gente que tem menos fé? Isso é verdade. Você conhece alguém que tem mais fé que você? Você conhece? Eu conheço um monte de gente que tem mais fé que eu, e eu rezo para que eu tenha fé igual a essas pessoas. A gente tem que rezar, pedindo a Deus cada vez mais o dom da fé, e da nossa parte nós nos aderirmos mais, exercitarmos mais a nossa fé, para que ela cresça, porque o mais bonito do dom da fé, como é dom, é um presente, não é um prêmio. Tem gente que acha, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, para Deus me dar o dom da fé. Não, o dom é presente, Deus te dá, e por causa do dom da fé, você vai crescendo na intimidade com Ele, sua vida vai mudando. É o que nós vimos aqui com Abraão. Vamos para a Sagrada Escritura? Vamos voltar para ela? Abraão é o exemplo de São Paulo aqui no capítulo 4, para mostrar para nós o que é ter fé e qual a relação da fé com a esperança. Porque Abraão é chamado o pai da fé. Sabia disso? Porque, lembra, a história de Abraão está lá no Gênesis, né? Aqui, São Paulo pega essa história e coloca aqui para a gente. Mas está lá no Gênesis. O Gênesis, até o capítulo 11, é chamado de pré-história bíblica. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre essa pré-história bíblica. Está aqui, ó. Gênesis, a criação, o dilúvio e a torre de Babel. Eu considero uma das partes mais difíceis e mais bonitas da Bíblia, essas três histórias. Aqui nesse livro eu explico praticamente versículo a versículo essas três histórias: a criação, o dilúvio e a torre de Babel. A partir do capítulo 12, começa a história de Abraão. E aí começa a história do povo de Deus, a formação do povo de Deus. Lembra, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, vamos conversar? Deus toma a iniciativa de falar com Abraão. Isso é lindo. Abraão, vamos conversar? Eu quero fazer uma aliança com você, Abraão.
Porque a gente precisa entender que naquela época, as pessoas acreditavam em vários deuses, em várias divindades. Era o chamado politeísmo. Poli significa muitos. A crença em muitos deuses. Não existia esse negócio de acreditar em um Deus só. E Deus chega para Abraão e fala assim: eu sou o Deus único e verdadeiro. Você vai abandonar a crença nas outras divindades e vai crer só em mim. Essa é a minha proposta para você. Você topa? E pela fé, Abraão acreditou no Deus único e verdadeiro. E decidiu inaugurar algo novo, totalmente novo, né? Inaugurar algo que não existia, que era o monoteísmo, a crença em um só Deus. Veja o que Abraão fez, minha gente. Ele mudou a história do mundo, porque só havia a crença em muitas divindades. E Abraão falou assim: não, só existe um Deus, e é o Deus verdadeiro que falou comigo. E Abraão falou assim: eu aceito isso. Por isso Abraão é chamado pai da fé, das três grandes religiões que acreditam em um só Deus: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas elas têm referência a Abraão. Veja a importância de Abraão, porque ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. Ele teve fé. E mais do que isso, ele também teve esperança, porque é nesta aliança que Deus fez com Abraão. Deus falou assim: então tá, de sua parte, você vai crer em mim, abandonar a crença nas outras divindades e crer somente em mim. E de minha parte nessa aliança, porque a aliança é como um contrato, Deus falou assim: eu vou te prometer três coisas. A primeira coisa que eu vou te prometer, Abraão, é que você vai ser pai de um povo. Esse vai ser o meu povo. Você vai ser pai de uma nação. E Abraão falou assim: ixi, essa promessa aí, será que vai vingar mesmo? Porque eu já estou bem velhinho, a minha esposa também já está bem de idade avançada, e nós estamos tentando ter filho a vida inteira e nós não conseguimos. Deus falou assim: espera, confia, tenha fé, você vai ser pai de um povo. Não vai dar para contar o número de filhos que você vai ter. E Abraão é o pai da fé, porque é pai de muitos. Deus ainda prometeu uma terra para esse povo. Falou: eu só não vou formar um povo não, eu vou dar uma terra para esse povo. Esse povo vai ser um povo santo. O que significa santo? Algo separado, algo reservado. Ou seja, esse povo vai ser meu povo, e eu vou separar uma terra para esse povo. É a terra santa. E tem uma terceira promessa: eu vou formar um povo, eu vou dar uma terra para esse povo, e esse povo vai ser uma bênção, vai ser luz para as outras nações. Só que isso tudo aconteceu naquela hora ali, que Deus estava falando com Abraão? Não. O que aconteceu naquela hora foi o dom da fé. Deus concedeu o dom da fé a Abraão, e ele aceitou a fé. Ele aceitou, ele aderiu, ele se abriu ao dom da fé naquele momento em que conversou com Deus. Ele aceitou esta aliança. Mas Deus prometeu três coisas que não aconteceram naquela hora, que foram acontecendo com o tempo. Então Abraão teve que esperar as promessas de Deus se cumprirem. Mas por que ele foi capaz de esperar as promessas de Deus se cumprirem? Porque ele teve fé. Sem a fé em Deus, ele não ia conseguir esperar. Ele quase que não conseguia esperar, né? A mulher dele falou assim: Abraão, não está dando certo, melhor você ter um filho com a escrava. E ele foi lá, teve um filho com a escrava, e Deus falou assim: está errado. A promessa não foi essa. A promessa foi o filho seu com a sua esposa. Espera, tenha esperança que isso vai acontecer. Você está entendendo que Abraão esperou, ou seja, ele teve esperança até as promessas se cumprirem, a promessa do povo, da terra e da bênção? Mas porque ele teve
Antes, fé em Deus. Tudo começa com a fé, você lembra disso? Tudo começou naquele dia que Deus falou com Abraão e deu a ele o dom da fé. E ele aceitou o dom da fé. Ele aceitou conscientemente, isso é importante dizer, porque a fé não é um sentimento. A fé tem a ver com a nossa inteligência, sabia disso? A fé precisa da nossa razão. Porque eu, inclusive, como eu disse no início da pregação, nós proclamamos o que nós cremos no credo. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja Católica. Nós fazemos isso com a nossa inteligência. Então nós precisamos na nossa fé de uma adesão, não só da vontade, mas também da nossa inteligência, da nossa razão. Nós precisamos saber no que nós cremos, por isso a fé não é um sentimento. Por isso é preciso fazer o que nós estamos fazendo aqui, meditar na palavra, rezar com a palavra de Deus, aprender a doutrina da Igreja Católica. Para quê? Para que nós alimentemos a nossa fé, e assim nós mantemos viva a nossa esperança em Deus, porque como disse o Papa Francisco, todos nós esperamos alguma coisa. O que resta saber se aquilo que você espera é algo que Deus te prometeu, ou é algo que você tem vontade que aconteça. É aí que mora o problema. Porque se você está esperando algo que Deus verdadeiramente prometeu a você, Deus cumpre o que Ele promete. E aí você entende que esperar em Deus não decepciona, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Aí faz sentido o tema bíblico desse ano: a esperança não decepciona. Agora, se você está esperando algo que é da sua vontade, não da vontade de Deus, aí você vai se decepcionar. Aí vai. Essa é a diferença. Primeiro vem a nossa fé em Deus, e porque nós temos fé, nós esperamos aquilo que Ele prometeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a resgatar aquilo que Deus um dia te prometeu. Talvez aquilo que Deus prometeu está enterrado aí, você já largou para lá. Talvez você fez até como Abraão fez em um dado momento, tomou um outro caminho, um atalho, para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Tomar atalho não dá certo. A história de Abraão já nos mostra que não dá certo, não. Então eu te convido a resgatar as promessas que Deus fez um dia a você, e que você naquele dia acreditou por fé em Deus, mas que com o tempo talvez a sua fé foi esmorecendo, e assim sua esperança também foi se esvaziando. Hoje é o dia de, a partir do dom da fé, você voltar a acreditar naquilo que você não viu ainda. Abraão não tinha visto ainda os filhos, a terra para esses filhos, a bênção que esses filhos seriam, mas ele acreditou. Como diz o texto, esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé. Esta é a relação da fé com a esperança. Lá na carta aos Hebreus, nós temos uma definição do que é fé. Lá no capítulo 11, primeiro versículo diz que a fé é uma certeza. Olha que bonito isso. Ela é uma certeza daquilo que a gente ainda espera. Eu ainda estou esperando, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque não é da minha cabeça, é porque eu tenho fé em Deus. Foi Deus que me prometeu. Meu irmão, minha irmã, se foi Deus que te prometeu a conversão do teu marido, da tua esposa, do teu filho, a volta para a igreja da pessoa que você ama, se foi Deus que te prometeu uma cura, um milagre, se foi Deus que te prometeu, mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Mas lembre-se, faça essa separação. Foi Deus que te prometeu, ou é algo que você simplesmente quer? Eu vou dizer para você uma esperança que eu tenho. Sabe uma esperança que eu tenho, sabe? Meu pai morreu em 2007.
E eu tenho uma saudade dele. Nossa, como eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho uma esperança, e eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho esperança de ir para o céu, de chegar lá no céu, encontrar meu pai. Falar para ele: benção, pai. E dar um abraço. Opa, até quebrei o microfone aqui. E dar um abraço nele. E dar um abraço apertado nele. Eu tenho essa esperança. E sabe por que eu tenho essa esperança? Porque eu acredito que tem vida eterna. Eu tenho fé na vida eterna. Eu tenho fé no que a igreja me ensina sobre a vida eterna, sobre a morte e a ressurreição. Eu tenho fé no céu. Uma vez eu fui consolar uma mãe que teve um aborto natural de gêmeos. E ela, claro, sofrendo muito, né? A dor de uma mãe que perdeu o filho no ventre. E aquela mãe me deu uma aula de fé e de esperança. Ela falou para mim assim: ô Denis, eu espero, tenho esperança. Eu espero ir para o céu e chegar lá, conhecer e abraçar os meus filhos que eu não conheci e abracei aqui na terra. Por que essa mulher pode ter essa esperança? Porque ela tem fé na vida eterna, porque ela tem fé no céu, porque ela tem fé na salvação que Jesus deu a nós. Por isso ela pode ter essa esperança, porque a esperança dela está enraizada, está firme na fé. Meu irmão, minha irmã, a sua esperança precisa estar em Deus. Mas para que a sua esperança esteja em Deus, você precisa ter fé em Deus, você precisa ter fé nele. Por isso eu te convido, reze pedindo o dom da fé, reze pedindo para que Deus aumente a sua fé. Nós temos uma oração bonita também, baseada nos evangelhos. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. É assim que nós rezamos, para que assim volte a brilhar diante dos seus olhos aquilo que Deus te prometeu um dia, que talvez você está achando que está longe, que está distante. Deixa Deus reviver no seu coração tudo aquilo que Ele prometeu a você um dia. São Paulo, nessa carta, ele gera uma grande coragem na comunidade de Roma. Sabe por quê? Porque para ter fé é preciso coragem. Para alimentar uma esperança de algo que Deus te prometeu, é preciso coragem. Todo mundo está falando para você não acreditar. O mundo diz para você não acreditar. Todo mundo diz, hoje está todo mundo depressa, né? Tudo muito rápido, e a internet, e a velocidade, a informação. E Deus fala para você: espera, tenha fé, espera. Porque se eu prometi, eu vou cumprir. Espera. Se eu prometi, eu vou cumprir. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que pedir fé, tem que alimentar a esperança, para confiar como Abraão confiou, para deixar com que a coragem retome a tua vida, o teu coração, como aconteceu com as pessoas que estavam lendo essa carta lá em Roma, para você conseguir esperar, inclusive, as promessas que Deus fez a você um dia. Eu vou, para finalizar a pregação, meditação, quero te dar uma dica bem prática. Como São Paulo sempre foi prático, também quero ser prático nessa hora. Siga o que a igreja te orienta. Se você precisa de fé, voltar a uma vida de fé, busque o querigma. O que é isso? Vai atrás de um retiro. Dá tempo ainda, venha para o acampamento Sorrindo para a Vida. Isso é querigma. Nós vamos rezar junto. Nós vamos participar da missa juntos. Nós vamos cantar juntos. Para aumentar a nossa fé em Deus. Ou para voltarmos a ter fé em Deus, você que já está abandonando a tua fé.
para que a esperança brote no seu coração de novo. Isso é querigma. Se não dá para vir aqui, vá na sua paróquia, na sua diocese, procure um retiro para fazer. O recomendado é a gente fazer pelo menos um retiro por ano, justamente para voltarmos à vida de fé. O segundo passo, catequese. A catequese, lembra? Alimenta a nossa inteligência também. Se o querigma alimenta a nossa vontade de ter fé, a catequese alimenta a nossa inteligência. Nós vamos aprender mais no que nós cremos. Você vai aprender mais sobre Sagrada Escritura, fazer seu estudo bíblico, aprender mais sobre doutrina. E por fim, querigma, catequese e a terceira etapa, a koinonia. O que é a koinonia? A igreja, a sua paróquia, a sua comunidade de fé. Esteja presente na sua comunidade de fé, porque lá você vai ajudar no querigma de outros e na catequese de outros, você se envolvendo numa pastoral, num movimento, participando aí na sua vida de fé na paróquia. Isso mantém você na vida de fé, isso faz sua fé crescer. Querigma, se você precisa alimentar a sua fé, se você está distante da fé, vê que está esvaziado na fé, faça um retiro, venha para o acampamento na Canção Nova. Catequese, participando aqui do Sorrindo para a Vida, é catequese. Catequese na sua paróquia, aqui pela TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, internet. E também com os pés enraizados na sua comunidade de fé, na sua paróquia, na sua comunidade. Ajudando, inclusive, no querigmas de outros e na catequese de outros. Para quê? Para que sua fé cresça. Cada vez mais você consiga experimentar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Por isso, encerrando essa pregação, eu convido a todos nós a rezarmos essa linda jaculatória. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Amém. Amém.